Boa tarde, pessoal. Então, sou o professor Daniel, vocês já me conhecem muito bem da escola. Vou trabalhar conjuntamente com o professor Otávio na disciplina de História, então, para o preparatório do PAV de vocês. Eu não tive como gravar na escola e acabei mexendo em várias ferramentas aqui online para conseguir gravar aulas para vocês. E achei até interessante a ferramenta, só que ainda tem o problema de não ter a webcam e tal. Mas, vamos lá. Eu vou gravar essa aula como uma aula experimental, mas já vai servir como primeira e eu prometo que nas próximas eu vou melhorando. Vou tentar gravar os vídeos de uma forma bem dinâmica, o mais rápido possível, e vou seguir o conteúdo programático do PAV de vocês bem à risca, assim. E é por isso que nessa primeira aula então, o foco vai ser em civilizações indígenas e colonização espanhola na América. Então, aí você já vê uma imagem, que é a capa dessa aula, que é uma imagem de confronto entre indígenas e espanhóis. E então vocês têm que pensar também, vocês já tiveram com certeza esse conteúdo com o professor Otávio, de como os portugueses, os espanhóis e posteriormente ingleses, holandeses, franceses e outros povos europeus conseguiram chegar na América através das grandes navegações, mas isso liderados principalmente por portugueses e espanhóis, né? Foram os povos que estiveram à frente nessa empreitada de europeus dominando o continente americano. E nesse processo teve conflito, sim. A tomada desse continente foi feita de várias formas e nós vamos ver a parte espanhola dessa história agora, nessa aula. Ali na capa está falando sobre colonização inglesa na América, mas isso fica para uma próxima aula. Okay? Então, como primeira civilização, nós temos que lembrar dos maias. Então aqui tem um pequeno mapa, ó, quem tem dificuldade com o mapa, isso daqui é a América Central, pedacinho da América do Norte. Aqui, na verdade aqui é a América do Norte já, mas aqui é a América Central, aqui é a América Central insular, ou seja, as ilhas da América Central. Os espanhóis chegaram primeiro nessa ilhazinha que mal está aparecendo aqui, que é a ilha de Hispaniola, que posteriormente ela se tornou Haiti e República Dominicana. E dessa ilha ela serviu como um porto para outras invasões em outras regiões que fossem interessantes para os espanhóis. Mas temos que falar hoje de povos que existiam nessa região antes dos espanhóis chegarem, então. Então, primeiro são os maias. Os maias viviam nesta península aqui, chamada de Península de Yucatán. Quem não lembra o que é península em geografia, é uma porção de terra cercada de água por todos os lados exceto um, que um é ligado ao continente. E essa península de Yucatán era então o local onde viviam esse povo. E eles eram divididos em cidades de estado, praticavam a servidão coletiva com os outros povos, então muitos tinham que pagar tributos a eles e tal. O império deles já tinha sido dominante na região, só que ele estava como um império em declínio, praticamente em fim de império. E a dominação sobre esse povo só foi muito lenta porque eles eram divididos em cidades-estado. Então, além da servidão coletiva, da questão de tributação por outros povos, eles eram todos divididos em cidades-estado, que é um conceito que imagino que vocês lembrem até de Grécia Antiga, de Mesopotâmia e tal, que vocês estudaram ano passado, que são como pequenos países, são cidades que têm um total domínio governamental sobre si, são cidades independentes que mantêm uma certa união uma com a outra por uma questão de auxílio político, auxílio militar entre as cidades. Bom, aí nós vamos ao outro povo, que esse povo sim, ele estava em uma dominação de outros povos total, eles estavam num nível de desenvolvimento bastante considerável quando
os espanhóis chegaram, que são os astecas. Os astecas tinham uma capital bem desenvolvida também, que era Tenochtitlan, que se pode ver na imagem aqui. Eles estavam localizados no altiplano mexicano, ou seja, uma região de planalto, bastante com uma altitude considerável. Também o domínio asteca se dava através de tributação de tribos, e isso levava a um problema dessas tribos com os astecas, muitas vezes, e isso foi um dos pontos que possibilitou aos espanhóis dominarem os astecas, porque muitas das tribos que tinham que pagar tributação para os astecas, elas eram contra esse domínio asteca, e viram nos espanhóis como uma possibilidade de ter um aliado que pudesse destruir o seu inimigo. Eles tinham um nível de desenvolvimento considerável em engenharia, em matemática e artes, e o interesse principal dos espanhóis foi no ouro dos astecas, porque eles descobriram que tinha ouro nessa região e que seria uma possibilidade muito boa para os espanhóis conseguir mais metais preciosos. Era uma das grandes buscas nas grandes navegações, eram os metais preciosos, além de mercadorias que pudessem ser lucrativas na Europa. Então o cara que liderou a expedição contra os astecas foi o Cortés, e tem uma história deles ter sido visto, os espanhóis de forma geral e o Cortés, como a vinda de um dos principais deuses dos astecas, que é o Quetzalcóatl. E quando existia uma lenda de que esse deus voltaria pelo oeste como navegando, e aí teria novamente um contato com os astecas. Só que o Cortés veio navegando em espanhol, e os astecas consideraram, quem sabe esse seja o nosso deus de volta. Só que na verdade Cortés não era um deus, ele era um dominador humano e com vários interesses que iriam acabar com o Império Azteca. Bom, o terceiro povo que vocês têm que se ligar para a prova são os Incas. Então aqui tem o mapinha que mostra a América do Sul, a parte de domínio do Império Inca, entre 1463 e 1532. Aqui mostra uma foto atual, tem uma lhama aqui, que é um animal muito comum nas regiões andinas, e ali é a cidade de Machu Picchu, cidade sagrada dos Incas, que existe para visitação até hoje. Bom, então, quem são os Incas e onde eles estavam? Eles estavam nos Andes, como eu falei aqui, dá para ver no mapa, região andina da América do Sul. Eles eram dominados por uma teocracia, lembrem, teocracia, teu é Deus, cracia é governo, então um governo ligado à religião, aos sacerdotes. Eles dominavam então a política dos Incas. A economia era fundamentalmente agrícola, eles desenvolveram um sistema bem considerável de terraços agrícolas, um sistema que conseguia produzir uma quantidade de alimento suficiente para eles, e um sistema bem interessante, que inclusive os europeus acharam bastante interessantes. Eram divididos em comunidades familiares, que pagavam tributo também ao império, que é a mita, que a mita nós vamos falar mais tarde, que os espanhóis vão achar interessantes essa mita, e vão querer também trabalhar com tributos através dessa mita com os indígenas. Então, tentem lembrar disso, porque vocês vão usar isso em outra aula. Nesse período acontece o domínio do Pizarro, que é o espanhol, que vai chegar lá com uma expedição contra os Incas. Nesse meio tempo ele vai descobrir que existe prata nessa região, existem metais preciosos, e isso, como eu disse, abria muitos olhos dos europeus, e ele vai então dominar os Incas através de uma traição ao imperador Inca, vai enganar o imperador Inca e vai acabar dominando a
partir da morte desse imperador. Primeiramente ele vai fazer uma guerra civil e depois essa traição ao imperador Atahualpa, como eu falei. Então é isso, esses são os três povos que tem que se ligar para a prova. Se liguem nos principais pontos deles, anotem no caderno e a gente vai fazer exercícios mais para frente sobre esses conteúdos, ok? E depois, na próxima aula, a gente vai trabalhar com a dominação colonial espanhola.